Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui um texto muito interessante do filósofo, teósofo, estudioso ocultista indiano Sri Ram. Ele nos deixou livros muito ligados a questões humanas e bastante reflexivos para que a gente possa compreender um pouco, né, a nossa sociedade, como ela se comporta e como nós podemos mudar o nosso olhar, né, sobre determinadas coisas. Ele, como um grande teósofo, ele tinha esse olhar mais ocultista, ele tinha esse olhar um pouco mais voltado para uma coisa maior, para o macro. E ele conseguia interpretar essas questões e trazer belas reflexões aqui para gente. E no vídeo de hoje eu vou trazer um dos seus textos que está no livro O Interesse Humano. Esse livro, ele tem uma série de textos que ele chama de pequenos ensaios, que justamente são textos reflexivos que vão trazer uma visão diferente sobre vários aspectos da nossa vida, do nosso mundo manifestado. E o tema que eu escolhi para o vídeo de hoje é o jogo dos opostos, que vai falar justamente sobre esse jogo da dualidade, né, que existe aqui no nosso mundo manifestado. O quanto ele é importante e qual a visão que nós devemos começar a aplicar sobre essa dualidade, que são o jogo dos opostos, as polaridades. É importante falar sobre isso porque o mundo em que nós vivemos, ele é cheio de contradições, não é mesmo? E essas contradições, elas fazem parte. Onde há manifestação, há a contradição também. Eu, você e tudo mais nesse universo é feito de pura energia. Tudo pura energia, onda, vibração. Isso tudo, gente, oscila, isso tudo tem um fluxo. Ele tem o seu movimento e suas contradições. O Yin Yang explica muito bem isso, do taoísmo, né? Aquele símbolo Yin Yang representa justamente a dualidade e como que nós devemos, né, tentar o equilíbrio, né, entre esses dois polos, entre esses opostos. Porque quando a gente consegue esse equilíbrio, nós entramos de fato no fluxo do universo. A gente consegue entrar no flow universal. Como o Buda já ensinava, e ele sempre falava, nós devemos sempre adotar na nossa vida o caminho do meio, né? O caminho do meio. E o Sri Ram, ele começa o texto aqui falando um pouco sobre o ocultismo. E ele fala, ocultismo é uma ciência que diz respeito a coisas, fatos e fenômenos invisíveis, não abertos à visão superficial. E está cheio de aparentes paradoxos que requerem um refinado senso de equilíbrio para serem apreciados. E ele fala também que toda essa parte espiritual existem dois aspectos, que uma é a qualidade de perfeição e o outro aspecto Jano. E o que seria Jano, gente? Jano é um deus romano. Ele simboliza as mudanças. Veja que ele tem duas faces, uma jovem e a outra de um ancião, com barbas longas, né? Representam importante simbologia. Seria uma dualidade, passado, futuro, início e fim. E o que ele quer dizer, né, nesse pequeno fragmento que eu falei, é que tanto da perfeição espiritual quanto dessa face Jano, né, que seria uma dualidade, surge uma original dualidade da natureza das coisas. Espírito, matéria, conhecido, conhecedor, agente, objeto de ação.
E que a gente tem que ter em mente que a primeira coisa, o que existe de fato é a unicidade. À medida que a unicidade ela expande, né, para o mundo manifestado, aí que vai surgir a dualidade, que é uma corrente de vida que divide-se sucessivamente. E na Bíblia, gente, existe uma passagem que está na Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou noite. Passaram-se então a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então, já no início da Bíblia, aqui, quando a Bíblia fala do princípio da criação do mundo, no primeiro dia, né, essa descida para a manifestação, para o mundo manifestado, já houve a criação da dualidade. Aí já começa a acontecer esse jogo dos opostos, dia e noite, e por aí vai, né? Amor, ódio, essas coisas já acontecem no momento da criação. E ele continua aqui: o princípio de harmonia ou equilíbrio, de compensação, no qual o karma é a manifestação. O karma é isso, né, gente? O karma não é um castigo. O karma é uma harmonização, é trazer para o equilíbrio. Se a pessoa sai muito do caminho, o karma, de alguma forma, vai tentar trazê-los. É como se fosse uma justiça divina, digamos assim, né? Ele tenta sempre encaixar as coisas nesse fluxo universal. O karma é uma lei, não adianta ir contra ele. E ele fala, né, que essa harmonia e esse equilíbrio é encontrado em tudo na natureza. Então, a nossa observação à natureza, isso vai nos ensinar muitas coisas. Existem oscilações por toda parte, porque tudo é movimento ao redor de um centro de equilíbrio. No pensamento mais unilateral existe um equilíbrio subconsciente ou acadêmico na percepção do oposto. Nossa inteligência nutre-se de diferenças de quantidade e qualidade. Cada categoria implica seu oposto. Calor implica frio, comprido, curto, né? E por aí vai. Se nós observarmos, tudo terá o seu oposto. O abstrato, o concreto. Aí olha que importante aqui que ele fala. Assim, quando temos a ideia de multiplicidade, subconscientemente, se não conscientemente, sabemos que é o oposto de uma unidade. E ele fala que esse antagonismo, na verdade, é uma complementaridade. E ele, como um filósofo, né, ele fala que essa dualidade está muito além da filosofia, né, de só estar aqui no mundo filosófico, que ele está na nossa vida prática o tempo todo, né, esse jogo dos opostos. Homem, mulher, noite, dia, causa, efeito. E nos nossos afazeres mesmo do dia a dia. Que esses opostos, eles começam com o relacionamento da separação. Depois cria-se o conflito, cujo resultado vai ser o domínio de um e a revolta do outro. E eventualmente termina-se no equilíbrio da livre cooperação. Isso ele está falando da natureza, né? O que deveria ocorrer com nós, seres humanos, né? Só que os opostos, as ideias diferentes na vida humana, elas geram muitos conflitos e muita separação de fato, né? O que não deveria acontecer, porque a separação, ela não é uma coisa legal, né? Porque tudo vem do uno, tudo é uma unicidade. O absoluto é um só e nós viemos do absoluto.
Então, tudo que é pregado aqui no nosso mundo manifestado, querendo separar as pessoas, isso é pura enganação, gente. Isso é só para atrasar o nosso processo de evolução. Porque, como a gente está vendo aqui, a lei não funciona dessa forma. Vem o karma e vai tentar trazer a gente para dentro, né, do fluxo das coisas. Porque tudo tem um fluxo. E o equilíbrio, o yin yang, esse equilíbrio que importa, que realmente é importante, é o caminho do meio. Aí ele fala que essa livre cooperação é um relacionamento do qual cada um retém sua individualidade de existência e ação. Aí mais à frente ele vai falar justamente sobre o que o mestre Buda nos ensinou, que é o equilíbrio das polaridades. Aí ele fala o seguinte: o Senhor Buda pregou o caminho do meio, de perfeito equilíbrio na conduta humana. O meio termo foi ensinado na Grécia como o caminho da virtude. Na prática é mais difícil, mas matematicamente produz os melhores resultados, porque evita reveses e reações. Geralmente o pêndulo mantém-se balançando e uma reação leva a outra, né? Fica uma polaridade a outra. Isso aqui é filosofia hermética pura, né? A lei das polaridades. É uma lei, gente. E quando conseguimos nos equilibrar, nós vamos mais longe, gastando o mínimo de energia possível. Aí ele fala aqui que chegar aos excessos, né, aos extremos, é mais fácil do que fazer uma pausa no limite da ação perfeita. Aí você vai ter que ter o conhecimento, o discernimento, de entender a hora de você, né, dar aquela parada. Quando nós chegamos aos excessos, somos ambiciosos para atingir resultados, ou por avidez de uma sensação de uma atividade particular que induz em nós, ou por pura impulsividade, que é uma inclinação inconsciente para prolongar a sensação existente. A filosofia hermética, né, também nos ensina, quando a gente está acima, né, de certos conflitos de situação, a gente consegue ter uma visão mais macro do que está acontecendo de fato ali. É como você, né, fazer o zoom de um mapa. Se você está muito focado ali, você vê um bairro. Se você, né, se afastar mais, você vai ver que aquele bairro faz parte de uma cidade. Se você se afastar mais, você vai ver que aquele bairro, você vai ver que aquela cidade faz parte de um estado. Se você se afastar mais, aquele estado faz parte de um país. E aquele país faz parte de um planeta. Então, quando você está acima, né, tem esse olhar, no caso aqui que eu quero dizer, tem esse olhar acima dos conflitos, das aparências, você tem uma visão mais ampla, né? Você tem aquela visão, aquele leque mais aberto, e você vai encarar determinadas situações de forma diferente. Às vezes nem vai se envolver com certos conflitos. A gente está vivendo muito, né, essa época, esse momento de muito conflito, né, em várias questões da sociedade, várias questões. Eu nem vou citar aqui, mas vocês, né, podem observar isso. Muitas questões ligadas à política, esquerda, direita, a racismo, a sexualidade. São fatores que nós temos que prestar atenção e tentar nos elevarmos. Existe lado certo, né? Nós não somos apenas um bairro, nós somos um planeta. A gente tem, aquele exemplo que eu dei, a gente tem que tentar ampliar a nossa visão, fazer essa amplitude para a gente tentar compreender de uma forma macro, de uma forma mais ampla.
Isso vai fazer o quê? Que a gente economize a nossa energia. Quando a gente entra nessas discussões, nessas brigas, é só gasto de energia. E ele fala no texto, né, uma coisa bem interessante, que é justamente isso que eu falei. Se nos primeiros estágios do jogo dos opostos produz conflito, como por exemplo, e esse exemplo é um clássico, mente e emoção. Quando a gente, né, posteriormente consegue alcançar o equilíbrio, a harmonia, olha como as coisas ficam mais fáceis. E ele finaliza da seguinte forma, que é uma forma bem bacana que a gente pode trazer essa reflexão aqui para a nossa vida prática. Se você se abre à compreensão de cada coisa com o qual a vida lhe confronta sem resistência, como a um amigo que chega para contar sua história, a vida desenvolverá em você uma totalidade que será a síntese perfeita de toda a experiência necessária. Finalmente, você consegue ser nada mais do que você mesmo. Todos os moldes pretensiosos devem ser quebrados mais cedo ou mais tarde. Quando você é sensível aos hábeis toques da natureza, que são as nuances da vida, após ter lidado com você nos contornos gerais, ela extrairá de você uma amabilidade inata, que se funde e combina consigo mesma. Muito legal essa última análise dele, né? Essa última reflexão, que esse olhar, né, que nós devemos ter um pouco acima, né, desses problemas, quando há um conflito, para lá. Não vou tomar partido agora, vamos tentar entender a questão. E observar a natureza, observar as coisas de uma forma mais ampla. Olha só como as coisas podem se transformar na nossa vida. O jogo da dualidade, os opostos, a polaridade, ela é uma lei, ela acontece. Quando nós entendemos a lei da polaridade, que é da filosofia hermética, né, uma das 7 leis universais, são as leis, né, que sustentam todo o universo manifestado, as principais leis. Quando a gente tem essa compreensão dessa polaridade, menos sofrimento nós teremos na nossa vida. Porque quando a gente vai muito para um extremo, a gente gasta muita energia com aquilo e a própria lei vai tentar nos trazer para o centro, né? Vai tentar nos trazer, nos guiar ali pelo centro, que é o fluxo do universo. É o fluxo universal, é o flow, é o Tao, como fala o taoísmo. Você entender esse ponto de equilíbrio. Você vai sofrer menos, porque você vai compreender, você já vai usar a sua sabedoria. Então eu achei bem legal trazer esse texto. Aliás, esse livro, gente, ele é fantástico. O livro Interesse Humano, do Sri Ram, porque ele traz muitas questões, né, reflexivas, várias questões do nosso cotidiano, da nossa vida, e aborda de uma forma muito analítica e tenta trazer mais para esse lado espiritualista também, esse lado mais ocultista, que a gente deve entender, né? Deve começar a entender para que a gente tenha uma vida com mais leveza. É isso que ele fala nesse texto, o jogo dos opostos. Então, espero, gente, que vocês tenham gostado dessa análise, dessa reflexão. E eu vou estar sempre trazendo aqui no canal os textos do Sri Ram, que eu acho importante, para a gente dar uma comentada. E se vocês gostaram, deixa aqui seus comentários e dê o like, compartilhem com quem vocês acham que vão gostar do conteúdo. E isso vai ajudar bastante aqui o canal.
E até a próxima semana com mais algum assunto, com mais algum estudo para a nossa expansão da consciência. Muita paz e muita luz. Namastê.